A paz do Senhor para os irmãos aí, congregação de Nova Holanda. Eu vos cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus e dizer, irmãos, que Deus é maravilhoso e que Deus está no controle de todas as coisas da nossa vida. Amém? Querido, hoje como nós temos aí obedecido, querido, a ordenança do governo do Estado a respeito dessa enfermidade que tem assim assolado o mundo, o Brasil e o Rio de Janeiro, e o nosso pastor presidente, por determinação das autoridades constituídas, querido, ele determinou que as congregações fossem fechadas, para que venha assim precaver, né, irmãos, cuidar um pouco mais da saúde dos irmãos, para que nós possamos cada vez mais estarmos juntos, né, tanto em corpo como também em espírito, né? Então, querido, quero assim compartilhar com os irmãos, por ordenança do nosso pastor presidente, né, a qual o nosso pastor passou para todos nós dirigentes, queridos. Aí, na segunda-feira, que o dirigente faça um vídeo, como se fosse assim, o culto de doutrina para os irmãos, né, para que os irmãos não venham ficar assim muito tempo sem ter qualquer tipo de contato com o dirigente da igreja, né, com a diretoria da igreja. Então, querido, quero eu compartilhar nesta noite aqui com os irmãos, como se fosse um culto de doutrina. Escreveu aqui o Números capítulo 6, né? Quero compartilhar com os irmãos Número capítulo 6 e o versículo, queridos, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Nós vamos ler aqui, querido, 7 capítulos aqui desse texto que Deus colocou no meu coração, né, nessa noite, para compartilhar com os irmãos sobre os dias atuais em qual nós estamos vivendo, querido. Sobre os dias atuais em que nós estamos passando, a qual o próprio Jesus disse aos discípulos que no mundo nós teríamos aflições, né? E muitas vezes nós lemos esse texto do qual Jesus escrevendo ali para os discípulos, falando aos discípulos, e nunca imaginava, né, querido, que a igreja do Senhor um dia poderia estar passando por essa aflição, né? E nesse tempo de tanta agonia, nesse tempo de tanta aflição, eu quero deixar uma palavra, né, para os irmãos aqui, o qual já falei aqui, querido, o qual já disse aqui, que se encontra em Número capítulo 6 e versículo 22, que diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés, dizer a Arão e a seus filhos, assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhe, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor. Deus, quero eu nesta noite, junto com a tua igreja, Pai, a qual que está aqui reunida comigo, Senhor, não em corpo presente, mas, Senhor, em corpo espiritual, no mesmo espírito, no mesmo pensamento, na mesma alegria, e tendo a convicção, Senhor, a qual o Senhor, meu Deus, nos deixou como promessa. Vou para o Pai, mas deixarei convosco um Consolador. Então, meu Pai, nesta noite eu quero te pedir, diante dessa mensagem, meu Senhor, a qual o Senhor colocou no meu coração, meu Deus, a qual o Senhor colocou na minha alma, para que eu possa trazer, Senhor, ao coração da tua igreja. Então, Senhor, nesta noite quero te pedir, Pai, que não seja eu falando, que não seja eu pregando, que não seja eu ministrando essa palavra, mas seja o Senhor, meu Pai, seja o Senhor, meu Deus, seja o Senhor falando ao coração da tua igreja, Pai, falando ao coração, meu Deus, do teu povo, Pai. Usa-me com o teu Espírito, usa-me com a tua palavra, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém.
Queridos e amados irmãos, diante dessa palavra qual o Senhor colocou no meu coração, esse texto aqui, querido, a qual, né, Deus fala aqui, né, a Moisés a respeito, querido, como deve ser um nazireu separado do Senhor, né, e como deve ser o nazireu, né. E aqui quando chega no versículo 22, querido, no versículo 22, depois dos irmãos ler o texto completo em casa, que se encontra no capítulo 6, né? Mas só que nós lemos no versículo 22 até o versículo 27. E depois de toda ordenança, de tudo como deve ser o nazireu, separada de tudo aquilo que o Senhor tinha ordenado a Moisés, que ordenasse assim aos filhos de Israel, e assim também a Arão, né? Ali que seria consagrado aos filhos de Arão para ser os sacerdotes. Queridos, diante dessa palavra, quando chega no versículo 26, o Senhor fala uma frase muito importante, querido, que diz assim, o Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Versículo 25 que nós acabamos de ler. Agora o versículo 26. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que paz é essa, querido, que o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, mandou que Moisés falasse, né, ali a Arão, a respeito como deveria ser o nazireu. Que paz é essa? Que paz é essa? Que hoje, querido, nós estamos vendo no mundo as aflições que o mundo tem passado, e nós temos visto, queridos, como que o povo tem vivido, a humanidade tem vivido, o desespero tem sido grande, mas a igreja do Senhor, querido, que serve ao Deus Todo-Poderoso, que serve ao Deus que tudo pode, ao Deus que um dia para ele é como se fosse um ano para ele como se fosse um dia. Essa igreja, ela tem que ter a paz de Deus dentro do seu coração. O que é a paz de Deus? É aquela que traz tranquilidade, é aquela que traz confiança, é aquela que tem convicção, aquela que confia, por mais das lutas que nós passamos. Claro que nós somos, querido, seres humanos. Nós somos pessoas humanas, e por nós sermos humanos, o nosso Jesus, ele esvaziou-se da glória dele, e ali se fez como homem e sentiu as nossas aflições. E quando o próprio Deus diz aqui a respeito, né, que a paz dele reinasse sobre a vida do povo, quando nós vamos, querido, aqui ao Salmo 4, vamos lá para a Bíblia, vocês que estão com a Bíblia aberta aí, no Salmo 4, e o versículo 8, Salmo 4 e o versículo 8, a Bíblia diz assim, querido, olha o que a Bíblia ela nos ensina e ela nos desperta a respeito da paz. Que paz é essa? Que paz é essa que nos traz tranquilidade? O capítulo 4 de Salmo, né? E o versículo 8, a Bíblia diz, em paz me deitarei. Olha como é que a Bíblia diz. Vamos lá. Como é que a Bíblia ela nos fala? Salmo 4:8. Olha como é que diz: em paz me deitarei e dormirei, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Então o que nós entendemos com isso? O que o salmista Davi, querido, ele está falando aqui para mim e para você aqui nesta noite aqui? Que a paz, diante de toda a adversidade que nós estamos vivendo, diante de todas as lutas a qual nós estamos vivendo, a segurança do crente está em Deus. Amém, querido? A segurança do crente, ele está em Deus, louvado seja o nome de Jesus. Você vê a expressão do salmista, Davi dizendo aqui, ó, em paz me deitarei e dormirei, pois só em tu me fazes viver em segurança. Então a segurança do crente, ela está em Deus.
né? Diante das lutas, sabemos que estamos passando a adversidade desse vírus que tem aí, querido, rodeado a face da terra, mas Deus guarda a sua igreja. Deus guarda o seu povo. Você vê, querido, que quando nós vamos ali, o Evangelho de Lucas, vamos ali para Lucas, capítulo 1, Lucas capítulo 1, olha só o que a palavra de Deus nos diz ali, no capítulo de Lucas, capítulo 1, em Lucas, quer dizer, querido, Lucas capítulo 1, os versículos 78 e 79, olha o que a Bíblia nos ensina, 78 e 79, por causa da profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual o sol nascente das alturas nos visitará. Nos visitará para iluminar os que vivem nas trevas e na sombra da morte, e guia os nossos pés pelo caminho da paz. Quem é a paz, querido? É Cristo. Se nós confiarmos que nós somos guiados por Cristo, que é a paz, por isso que a palavra de Deus diz assim, a minha paz vos dou, a não dou como o mundo a dar. Por quê? Porque a paz do Senhor ela não é passageira. A paz do Senhor, ela não está num copo de cerveja, ela não está à frente de uma festa. A paz do Senhor, ela é eterna. Amém, igreja? Então eu e você que temos a paz de Deus, nós que temos a paz de Cristo, de maneira alguma nós podemos nos desesperar, querido, diante dessa situação, porque nós temos que crer na paz do Senhor. Aí a Bíblia me ensina que quando eu vou para Lucas capítulo 2, o versículo 13, a minha Bíblia diz assim, ó, no mesmo instante, Lucas capítulo 2, versículo 13, no mesmo instante apareceu com os anjos uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Olha só, por quê? Por que glória a Deus nas alturas? Por que a Bíblia diz, por que diz glória a Deus nas alturas? Aqui, paz na terra entre os homens. Por quê? Porque Jesus veio trazer a paz. Porque Jesus ele veio trazer a paz para aqueles que estão na paz. Quem é que está na paz? É aquele que serve a Jesus. É aquele que tem um compromisso com Jesus. É aquele que anda não segundo a sua vontade. O mundo, querido, ele anda segundo os seus caminhos, segundo os seus desejos, segundo os seus propósitos. Por isso que o mundo hoje, em geral, há esse desespero, há essa agonia. Mas nós sabemos que tudo isso que está acontecendo, querido, tudo isso que está acontecendo é algo a qual, meu querido, que a Bíblia nos revela. Então a igreja em Cristo Jesus, ela jamais pode, querido, se desesperar, entrar em pânico. Não! A Bíblia nos traz respaldo disso. A Bíblia nos traz ensinamento disso. A Bíblia nos diz a respeito disso. Aquele que tem a paz, ele tem a esperança. Ele tem a confiança. Ele tem a convicção. Depois eu irei trazer outra mensagem a respeito que traz o conjunto da paz com a esperança. Claro que agora não é a situação da gente falar a respeito da esperança. Vamos falar da paz. Depois nós damos continuidade a respeito da esperança. Mas eu quero focalizar. Irmãos, eu quero dizer a respeito que aquele crente que tem paz na sua vida, ele tem tranquilidade. Ficamos nervosos, ficamos um pouco turbados, porque somos naturais, somos humanos, mas não podemos perder o quê? A nossa fé em Cristo Jesus. Não podemos perder a confiança, porque se nós perdermos a confiança, querido, nós vamos perder tudo. Eu sempre digo na congregação, sempre falo, na congregação, querido, sempre digo na congregação que nós podemos perder tudo, mas não podemos perder o dono de tudo. Porque se nós perdermos tudo e temos o dono de tudo, nós vamos conquistar tudo. E se perder o dono de tudo, não iremos conquistar nada. E uma das coisas que nós iremos conquistar o quê? É a nossa salvação. Então, tenha paz em Cristo.
Porque a Bíblia nos ensina aqui, querido, que quando nós vamos a João, olha só, vamos lá para o Evangelho de João. Evangelho de João, queridos, capítulo 20, vamos lá, capítulo 20 de João. O que a Bíblia nos ensina a respeito disso? Evangelho de João, capítulo 20, o versículo 19, a Bíblia diz assim: e chegada a tarde, olha o que a Bíblia diz, João 20, 19, chegada a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando fechada as portas do lugar aonde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio dele, ele disse: paz seja convosco. Olha o que esse texto diz aqui. Jesus tinha sido crucificado. Jesus tinha sido crucificado e Jesus tinha ressuscitado. E depois Jesus agora aparece aos discípulos que estavam com medo, porque estavam procurando os discípulos. Trazendo para os dias de hoje, o que tem acontecido no mundo, né? Jamais nós iríamos, Igreja do Senhor, imaginar que a gente teria que transmitir o culto para os irmãos através de vídeo. Porque estamos todos nós sujeitos às autoridades, porque a Bíblia ela nos ensina que nós devemos obedecer às autoridades. E hoje estamos todos nós se guardando por causa de um vírus, por causa de um vírus que tem rodado o mundo. E os discípulos aqui estavam escondidos. Jesus tinha sido morto, os soldados ainda procuravam alguns daqueles descendentes de Jesus, os discípulos ali escondidos para não ser achados e ser morto ali. Jesus aparece aos discípulos, e o que Jesus traz para os discípulos? A paz dele. O que a paz de Jesus traz na nossa vida? Traz tranquilidade, irmão, traz confiança, traz a certeza. É difícil pregar uma palavra dessa, porque somos humanos, mas Jesus chega nesse lugar, e o que Jesus diz assim? O que Jesus diz? Ó, versículo 19, vamos repetir de novo. Chegando à tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas do lugar onde estavam os discípulos. Quem estava lá? Os discípulos. Quem são os discípulos de Jesus hoje? Eu e você, que somos a Igreja do Senhor. Amém, queridos? Amém, igreja? Que somos a Igreja do Senhor. Nós somos a Igreja do Senhor, querido. Nós somos a Igreja do Senhor. Então os discípulos estavam escondidos. Jesus entra. Oh, canta, rabachuri, canta, alabacanta. Jesus entra ali e Jesus diz assim: chegou Jesus, pôs-se no meio deles e lhe disse: paz seja convosco. Aleluia. Oh, glória a Deus. O que Jesus está dizendo? Eu estou convosco. Tenha tranquilidade. Confia no Senhor. Querido, diante dessa adversidade, o luto não vai passar na sua casa. Diante dessa luta, a morte não vai passar na tua casa. Diante dessa quarentena que nós estamos vivendo, a mão do Senhor está sobre a sua vida. Então, querido, é tempo de nós se unirmos, não em corpo, mas em espírito, a buscar o Senhor, a santificarmos ao Senhor, a tirar um período de oração dentro de casa, a fazer culto no lar, né? A reunir a família para adorar o Senhor, porque, queridos, somos guardados por Deus, somos, mas as coisas hão de acontecer, daí é pior, porque tem a necessidade de cumprir a Bíblia, porque tem necessidade da Bíblia ser cumprida, mas Jesus, ele deixa a paz. Jesus, ele deixa tranquilidade comigo e contigo. Jesus nos dá certeza que aonde nós estivermos, ele estará conosco. Amém, querido? Aí sabe o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que quando nós vamos à carta de Romanos, olha o que a Bíblia nos ensina. Escreveu o apóstolo Paulo a carta de Romanos, capítulo 8, e o versículo 6, 8, versículo 6, olha o que a Bíblia nos ensina, querido. Capítulo 8, versículo 6, a Bíblia diz assim, ó: portanto, os que
os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Então, a falta de paz, ela só entra naqueles que não têm uma vida compromissada com o Senhor. Quando eu e você temos uma vida compromissada, quando eu e você andamos segundo a vontade, segundo a obediência da palavra, segundo a direção da igreja do Senhor, segundo a liderança, obedecemos a palavra, vivemos uma vida de, como Jesus falou com os discípulos, que nós somos sal da terra e no mundo, então nós não temos que ter preocupação. Aqueles que não têm paz, é aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 6, que diz o quê? A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Se eu ando aqui a inclinação da carne, eu fico desesperado. Mas se eu ando a inclinação do espírito, a minha vida é paz. Por quê? Porque eu faço a vontade da paz. Amém? Porque eu tenho a paz. Olha o que Paulo diz que é a inclinação da carne. Então o que é a carne? É aquilo que faz tudo que o mundo faz. Vive na desobediência, vive no pecado, vive na desordem. Mas quando eu inclino a minha vida, quando eu tenho uma vida separada com Jesus, quando eu tenho uma vida como Nicodemos, ali Jesus falando que é necessário nascer de novo, como nós já temos trazido na congregações, meus queridos, amada igreja do Senhor, eu nasci de novo, eu tenho paz na minha vida. Amém? Aí sabe o que a minha Bíblia me ensina? Lá em Romanos capítulo 14, querido, a Bíblia me ensina isso aqui, ó. Romanos capítulo 14, versículo 17, né? Versículo 17 que diz assim, ó. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Então o reino de Deus, irmão, não é simplesmente o que o mundo vive, sentado à porta de um bar. Nós temos visto aí, irmãos, que o povo, diante dessa quarentena, o povo de vez se arrepender dos vossos caminhos, né? Mas ficam dentro dos seus lares, bebendo, se drogando, né? Para que venha assim aguentar, né, a situação a qual o país está vivendo, que é essa quarentena, preocupado, né, com a economia, preocupado com a situação. Claro, querido, que nós somos humanos, nós também nos preocupamos, porque nós temos que trabalhar para sustentar nossa família. Mas quem conduz a nossa vida, irmãos, não é o mundo, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Por isso que Romanos 14 e o versículo 17, Romanos 14, né? Romanos 14 e o versículo 17, a Bíblia nos ensina e diz o quê? Ó? Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, que são obra da carne. O reino de Deus é o quê, querido? Esse aqui, ó. Mas justiça. Quem é a justiça? É Deus. Quem é a paz? É Deus. E quem é a alegria do Espírito Santo? É Deus. Então o reino de Deus é constituído dessas qualidades a qual a Bíblia nos diz. E se eu e você temos vivido da maneira qual a palavra de Deus tem nos falado, então eu e você temos a paz de Cristo na nossa vida. Nós não andamos, querido, segundo os noticiários que nós temos ouvido. Claro, temos que ouvir para poder termos mais informações. Mas quem conduz o caminho do crente é a palavra de Deus. Então, querido, diante dessa situação que nós estamos vivendo, não se desespere, de maneira alguma. De forma alguma, querido, não deixe se levar pelos atos a qual o mundo, porque se você parar na frente da televisão, você vai entrar em pânico com isso, com aquilo, com isso, com aquilo. Tira teu tempo para ler a palavra. Tira teu tempo para poder ler a palavra. Tira teu tempo para orar, buscar. Temos que ter noticiário. Buscar o noticiário para saber. Temos sim, mas a confiança do crente está em Cristo Jesus. Amém, meus queridos? Amém, igreja? A confiança está em Cristo. Sabe por quê que nós temos que ter certeza? Porque quando nós vamos para Gálatas, vamos lá, Gálatas, escreveu o apóstolo Paulo em Gálatas. Olha o que a Bíblia
ela nos ensina. Gálatas, o capítulo 1 e o versículo 3, a Bíblia nos diz assim, querido. Gálatas, capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz a palavra de Deus para mim e para você nesta noite. A graça e a paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja do Senhor, ela tem a graça, que é a misericórdia de Deus, a paz, que é a tranquilidade que Deus nos dá para superar a dificuldade, né? Para superar a dificuldade, a convicção. Olha o que a palavra de Deus nos ensina, né? A graça, a paz, a voz. Esse a voz aqui somos nós, que somos a igreja do Senhor. Olha que maravilha, o que eu e você temos, querido? A graça e a paz de Jesus. Então, querido, nesta noite eu quero dizer para você, confie no Senhor. Igreja do Senhor, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Vocês não foi comprado, queridos, não foi comprado pelo sangue do pastor Márcio, de maneira alguma. Você não foi comprado pelo sangue do presidente da República, de maneira alguma. Vocês foi comprado pelo sangue precioso. Esse sangue não tem valor. Vocês foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Você, igreja, é lavada e remida. Então confia no Senhor. Tenha certeza que o mundo não tem paz, mas nós temos a paz de Cristo, né? Por isso que quando nós viemos aqui, querido, em Tessalonicenses, vamos lá, toda a igreja, 2 Tessalonicenses, vamos lá, 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, deixa eu me achar rapidamente aqui, já estou achando, 2 Tessalonicenses, o capítulo 3, e o versículo 16, ao que Paulo escreveu na carta aos Tessalonicenses, Paulo diz para a gente, querido. Capítulo 3, versículo 16. Olha o que a Bíblia diz, querido. Ora, o próprio Senhor da paz. Olha aí, o próprio Senhor da paz. Vós de paz, sempre de toda maneira, o Senhor seja com todos vós. Está prestando atenção, querido? O que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Está prestando atenção o que Deus tem falado? Olha que versículo maravilhoso que a palavra de Deus diz no texto. Ora, o propósito do Senhor da paz. O que o apóstolo Paulo está escrevendo? Que o Senhor é o Deus da paz. Ele é a paz. Ele é a paz. O mundo pode ter total desespero, mas o Senhor é a paz. Amém, queridos? Amém, igreja? Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Cordeiro que vive, que reina, que tem todo o poder no céu e na terra. Então Paulo chega aqui, ora, o próprio Senhor da paz vos dê paz. Então a paz só está em Cristo. E só tem a paz aquele que está em Cristo, aquele que tem Cristo, aquele que aceitou Cristo. E nós que somos a igreja do Senhor, nós temos a paz de Cristo. Amém? Aí ele cumprimenta dizendo, sempre é de paz, Deus dizendo, sempre é de toda maneira o Senhor com todo vós. Amém? Então o Senhor é comigo e é contigo, meu amado. O Senhor é comigo e é contigo. Diante dessa luta, para a gente terminar aqui, eu quero deixar um capítulo muito importante da palavra de Deus que se encontra no último evangelho, que é o evangelho de João, querido, que é o evangelho de João, capítulo 16, as últimas instruções que Jesus dá aos discípulos. Jesus, o nosso Deus, na onisciência, onipotente, onipresença, né? O nosso Deus que nos traz todas essas coisas, o nosso Deus que nos traz segurança e alegria, ele deixa esse capítulo, irmão, aqui escrito de instruções para os discípulos, né? Para que os discípulos venham ter tranquilidade na hora
na hora da adversidade, Jesus chega aqui, né, e fala. Olha o que Jesus diz no Evangelho de João, o capítulo 16 e o versículo 33. Olha aqui, Jesus dizendo: disse-vos essas coisas, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tede bom ânimo. Eu venci o mundo e eu venci o mundo. Amém? Jesus está dizendo, eu venci o mundo. Então, o que é vencer? Você vê que dentro do texto aqui que Jesus fala, primeira coisa que Jesus fala para os discípulos é dizendo, dize-vos essas coisas, para que em mim tenhas paz. O que Jesus está dizendo? Ó, tenha tranquilidade. Tenha convicção, meu irmão. Tenha paz diante dessa adversidade a qual nós estamos vivendo. Ah, pastor Márcio, não é o Senhor? Não, todos nós. Diante dessa situação que nós estamos vivendo no mundo, não tem pobre, não tem rico, não tem quem tem carrão, quem tem carro pequeno. A mesma pessoa que tem um carro de 100 mil dentro da garagem, é aquele que tem um carro de 3 mil na garagem, tanto ele como o outro não pode sair, está preso em casa. Cadê o valor dele? Cadê o poder deles, que é o dinheiro, o mundo? Não pode sair, está preso. Mas só tem uma diferença, igreja. Que eles vivem segundo as concupiscências. A concupiscência dos olhos. A soberba da vida. Né? Aí afrontando a Deus. Afrontando o Todo-Poderoso. E eles não têm paz. Por que eles não têm paz? Porque eles estão preocupados com uma paz que pode acabar, a qual a caça e o ouro pode comer, que é os vossos dinheiros. Mas eu e você temos a paz. E essa paz, irmão, não é dado por um copo de cerveja. Essa paz não é dada por um momento de alegria. Essa paz é dada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, quando ele exclui os discípulos aqui, dá um ensinamento aos discípulos. Jesus disse assim, ó, disse-vos essas coisas, ó, Jesus falando, para que em mim tenhas paz. Aí Jesus diz, ó, tenha paz. Aí depois no versículo, no capítulo, no versículo de 33, da parte B do versículo, Jesus diz assim, ó, querido, ó, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. O que é que Jesus está dizendo? Tenha tranquilidade, igreja. Tenha tranquilidade. Tenha de te abençoar. Amém? Que Deus nesta noite te abençoe e te guarde. Que as mãos potentes do Senhor possam estar sobre a sua vida. Amém, queridos? Que essa palavra possa entrar no seu coração. Eu quero, neste momento, orar junto com você. Agradecer ao Senhor por esse momento em que você esteve olhando esse vídeo, recebendo essa palavra da parte de Deus na sua vida. E tenha convicção, meu querido, que Deus há de guardar a sua igreja. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, quero eu agradecer a ti, Senhor, por esse momento, por essa palavra que o Senhor conduz através do teu Espírito ao coração da tua igreja. Sabemos, Senhor, que os dias são maus, são difíceis, mas, Senhor, temos a convicção que tu és a nossa paz, que tu és a nossa alegria, que tu és a razão do nosso viver, Senhor. Então, Senhor, seja com a tua igreja, fortaleça o fraco, levanta o caído. Meu Deus, injeta uma injeção de ânimo, de força, de poder e de graça, Senhor. Toma a vida do teu povo nas tuas mãos, a tua igreja. Toma todo o povo de Nova Holanda ali, Senhor, nas tuas mãos, a mocidade, o ministério, as crianças, os irmãos, todos congregados, Senhor, ali daquela obra. Senhor, não podemos estar em corpo presente, mas estamos em espírito, meu Pai. Em espírito, para poder, Senhor, clamar ao Deus que tudo pode. Pai querido, representamos a Ti também, a minha casa, a minha família,
meu Deus, o meu lar, o meu casamento. Senhor, apresentamos a Ti também a vida do nosso pastor presidente José Maria Noia, Senhor. Toma Teu servo, Teu ungido, o líder, Senhor, a qual Tu colocou para nos ensinar, a nos instruir o caminho da salvação. Guarda a sua vida, Senhor. Guarda a sua saúde. Meu Deus, guarda a sua família, Senhor. Dê sabedoria para que Ele possa cada vez mais conduzir, meu Senhor. Meu Deus da glória, Senhor. Meu Deus, o Teu povo. Guarda cada companheiro de ministério. Guarda o ministério do Lebrão. Guarda a Tua igreja. Toma o Brasil nas Tuas mãos, Senhor. Toma o presidente da República, Senhor, nas Tuas mãos. Oh, meu Pai, sabemos que há potestade maligna se levantando, meu Pai. Mas Tu é o Deus que tudo pode, meu Deus. Tu é o Deus que tudo é. Assim como Tu foi com Josué. Seja ali com o nosso presidente. Seja com a sua igreja, meu Deus. Guarda a Tua igreja. Guarda o Teu povo, Senhor. Com a Tua potente mão, Senhor. Pai querido, Pai amado. Quero eu agradecer por tudo que o Senhor tem feito nesta noite, Pai. Nos abençoa com Teu poder, com a Tua graça e com Teu Espírito. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, querido. Que Deus abençoe os irmãos, né? Quero deixar um abraço para os irmãos, tá? Da minha esposa, a irmã Rosana, do Mateus, que é a minha família, né? E lembrar, querido, que estamos juntos, tá bom? Que Deus possa abençoar, né? Quando os irmãos for orar, ore por mim, né? Ora para o meu filho Romo também, a minha nora, para que Deus possa nos guardar, tá bom, queridos, tá? Um orando pelo outro. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orar sem cessar, né? Que Deus vos abençoe. Muito obrigado, queridos, pela atenção de vocês, né? Que Deus possa nos abençoar nesta noite, tá? Um forte abraço, dizer que o pastor Márcio está com saudade de vocês, mas em breve, segundo a misericórdia de Deus e a vontade do Senhor, estaremos juntos aí em nome de Jesus, tá? Deus abençoe a todos em nome de Jesus, que as potentes mãos do Senhor possam vos abençoar, né? A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo aquele que aguarda a poderosa vinda de Jesus e que toda a igreja do Senhor diga amém. Deus abençoe a todos e um forte abraço do pastor Márcio.